tarde, mais um episódio do programa Cash Rio. No programa piloto, nós falamos de que querer é poder. Hoje trago a Raquel, ela tem 17 anos e ela confirma a frase: intenção sem ação é ilusão, e ela foi para ação. Boa tarde, Raquel. Boa tarde. Boa tarde, Raquel. Seja bem-vinda. Meu nome é Cristina Souza. Você é muito bem-vinda porque eu quero aprender com você. Ai, obrigada. Vai ser muito legal conversar com vocês. Raquel, nós conversamos, antes, e a pergunta é: como é que tudo isso, como é que você decidiu, prover, as suas finanças, achar que, qual o caminho, quando que isso surgiu na sua cabeça, na sua mente? Olha, acho que foi algo muito gradual. Não foi uma escolha tipo assim, agora eu vou fazer isso. Foi uma coisa muito gradual, porque como eu contei, eu tinha um perfil no Instagram literário, e o movimento literário é uma coisa muito legal, porque logo algumas grandes empresas conseguiram ver uma maneira de tirar lucro disso, ao mesmo tempo que eles proviam para os influencers, literários. Então eu comecei a perceber que os influencers tinham grupos de promoções de livros, e aí eu falei, nossa, as pessoas devem estar ganhando alguma coisa com isso. Eu pesquisei um pouco sobre, descobri o programa de associados da Amazon, e falei com a minha mãe. Eu tinha uns 13 anos na época, minha mãe sempre dá muita força, então ela falava, vai fundo, te ajudo. E eu já tinha um público muito grande, eu já tinha uns 50 mil seguidores lá, então... Nossa! Não foi muito difícil de começar. Mas você tinha 50 mil seguidores, porque antes você fazia o quê? Eu gostava muito, Eu sou uma pessoa que gosta muito de ler até hoje, mas na pandemia isso cresceu muito, porque a gente ficava muito preso em casa. Sim. Então eu comecei a entrar nesse universo nas redes sociais. Provavelmente você tem que estar lá para entender, mas tem muitas pessoas que falam sobre livros e muitos livros interessantes e que ocupam a sua mente. Então eu encontrei muito conforto nos livros e eu comecei a achar muito interessante criar conteúdo. Então eu criei um Instagram por diversão e eu fazia vídeos, brincando com os personagens, ou então fazendo alguns posts de memes de livros e sobre os leitores, e acabou que muita gente se identificou. Então foi uma coisa que cresceu muito rápido, cresceu em 1 ano, 2 anos, eu cresci muito rápido. Fiz parceria com autores, então eu recebi vários livros em casa. Nossa, que legal, empreendedora mesmo, E foi uma coisa muito natural, porque era uma coisa que eu fazia por diversão. Eu achava divertido, era uma coisa que eu gostava, era entretenimento. A parte de receber mesmo como associados foi realmente um bônus que eu nunca tinha planejado. Foi uma coisa muito gradual. Então foi assim que aconteceu e eu... Nesse teu trabalho, você fazia aquelas leituras dirigidas também? Com grupos de pessoas? Então, eu tentei uma vez, eu fiz grupos, inclusive eu criei uns 35 grupos literários, porque... Nossa Senhora! Eu descobri que muitas pessoas estavam sozinhas na pandemia e muitos leitores se sentiam sozinhos. E tem uma coisa que eu identificava, era a solitude, porque eu adorava ler, mas eu não tinha com quem conversar sobre os personagens. E eu me animava tanto, com o universo, a reviravolta, o mocinho, o vilão que não é vilão. E eu não tinha ninguém pra conversar sobre. E aí eu conversava com eles pela internet. Eu falei, poxa, eu tenho 50 mil pessoas pra dividir minha opinião, mas essas pessoas não tem ninguém pra dividir as opiniões delas, assim como eu também não tive. E aí eu criei um grupo, e o grupo lotou, e eu criei outro, até que tinham 35 grupos. Nossa! Aí eu, conversei com as pessoas, coloquei um administrador em cada grupo, porque eu não tinha a menor condição de fazer isso. Então eu passei adiante a administração e saí dos grupos. E até hoje eu acho que eles existem. Tem o grupo original que eu criei, eu ainda tô, que a galera conversa muito, até hoje. Eu acho isso impressionante. Já faz uns 4 anos que isso aconteceu. E agora, Raquel, quem te estimulou? Quer dizer, a sua mãe faz o quê? A minha mãe, na época, ela era gerente de loja, ela trabalhava na Aquamar, e ela era uma pessoa de vendas, muito conversativa, vendia as coisas. Meu pai era técnico mecânico, ele era uma pessoa que acordava cedo, ele era uma pessoa mais fechada. E o apoio, acho que eu recebia mais das pessoas, na verdade, pelo influencer, assim. Claro que eles sempre me apoiaram muito, no sentido de, nossa, é muito legal o que você tá fazendo, parabéns que você conseguiu essa quantidade de seguidores. E eu ficava feliz, e eles sempre falavam que ficavam felizes de me ver feliz. Então eu acabei continuando, acho que eu fiz moda assim. Sim, mas por exemplo, a sua mãe em nenhum momento falou assim, não, primeiro vamos priorizar os estudos. Não, ela não colocou isso. Não, minha mãe não é uma pessoa com muitas imposições. Inclusive eu fui criada muito livremente, eu não sou uma pessoa que foi criada, eu não sou a menina
que não podia ir no shopping sozinha. Foi oprimida, né? Não fui oprimida, não fui a pessoa que ficava presa em casa. Não, minha mãe sempre me falou que quando ela era criança, ela não tinha muitas amizades. E que foi muito difícil pra ela também, infância solitária. Então a minha mãe sempre me estimulou muito a ter amizades, muito mesmo. Então assim, sempre podia ir gente pra minha casa, sempre podia dormir gente na minha casa, eu sempre podia dormir na casa dos outros, ir pra festa. Minha mãe fazia questão de que eu fosse pra todas as festinhas, de que eu conversasse com os meus amigos, que eu tivesse boas relações com eles. Então eu sempre fui uma pessoa muito estimulada a fazer minhas próprias decisões. E eu sempre fui uma pessoa muito decidida. Quando eu tinha uns 10 anos, eu fiz amizade com uma menina. E ela era uma pessoa que na época era uma pessoa um pouco complicada, era uma menina um pouco egoísta. E ela só queria fazer as brincadeiras dela. Eu tinha 10 anos. E eu achava isso muito chato. Eu falava, nossa, mas a gente nunca pode fazer as brincadeiras. E eu virei pra minha mãe e falei, mãe, eu não quero mais ser amiga dela. Ela falou, por que, Raquel? Porque ela é muito chata, ela não gosta de brincar das minhas coisas e tal. Aí minha mãe ligou pra mãe dela, colocou a amiga pra falar no telefone. Botou eu pra falar com a minha amiga e falei, olha, eu não quero mais ser sua amiga. Eu falei na cara dela. Eu até ficou meio assim hoje em dia, mas eu falei com ela, eu não quero mais ser sua amiga, porque você não deixa eu brincar das minhas coisas, a gente só brinca com você. E ela falou, ela se desculpou, e eu mesmo assim, tipo assim, eu mantive firme, sabe? Sim. Assim, eu sempre Foi uma decisão. eu tomei uma decisão com 10 anos de que eu não queria mais aquela amizade. Entendeu? Então assim, eu sempre fui muito estimulada a tomar minhas decisões. A política da minha mãe é, isso está te atrapalhando? Não? Então tudo bem. Desde que isso não te atrapalhe, tudo bem. Até hoje é isso. Se eu quiser faltar um dia de aula, minha mãe fala, não vai te atrapalhar, não tem nada de importante. Tudo bem, eu confio na sua decisão. Eu sei que você tem uma pessoa com boas notas, você é uma pessoa responsável, e ela confia na minha decisão. Eu fui estimulada a ser uma pessoa responsável, e eu acho que eu sou. Então assim, quando eu falto um dia de aula, é porque realmente não vai me atrapalhar. Uma coisa que você decidiu, né? Sim. É pro seu bem, né? Agora, aquela historinha que você me contou, né, que você estuda no centro, é isso? E que você olhava as pessoas assim, em pé no ônibus, né? E você parou e pensou assim, eu não quero trabalhar 5 dias e folgar 2. Como é que é isso? Conta isso aí. Nossa, isso é horrível. Você queria subverter a ordem das coisas, né? Eu quero trabalhar 2 dias e ficar todos em casa. É exatamente isso, nossa. Como eu trabalhava, eu estudava no centro, né? Eu pegava o ônibus todos os dias, às 6 da manhã, e chegava lá às 7. Então eu demorava 1 hora pra ir e pra voltar, e eu sempre via as pessoas vindo também. E como eu estudo no centro, tem pessoas de todos os lugares do Rio. Então tem gente que mora em Niterói, tem gente que mora em Tijuca, tem gente que mora no centro, tem gente que mora em Campo Grande, e por assim vai. Então assim, as pessoas demoram muito tempo. Tem gente que hoje vem de Niterói pra ela, não, eu não consigo imaginar. Então eu via aquilo e falava, nossa, isso aqui não é só pro ensino médio, as pessoas fazem isso pra vida delas, as pessoas pegam um transporte por 2 horas, 5 dias da semana. E a minha mãe, como eu disse, era uma lojista. Então a minha mãe tinha uma carga horária 6x1, e era uma carga horária muito pesada. Então a minha mãe sempre deixou muito claro que ela sempre valorizava muito as folgas dela, porque ela trabalhava muito. E ela era bem remunerada. Minha mãe não era uma pessoa que ganhava mal, porque ela era uma vendedora antiga, uma vendedora confiável, ela era muito bem remunerada. Mas eu percebi que aquilo dele não valia a pena, porque ela quase não tinha folgas, eu quase não havia. Então minha mãe sempre queria folgas. Eu falei, caraca, eu também não quero viver assim, sabe? Aquilo me dava um nervoso, Você escolheu ser diferente, né? Fazer uma outra história, né? Aí eu percebi que se eu focasse nisso, né, de trabalhar como influencer na Amazon, e como eu comecei uma coisa muito cedo, eu pensei, caraca, eu já tô muito cedo, e se eu fizer isso constantemente, talvez eu consiga acumular um dinheiro pra eu não ter que passar por isso. E aí eu fui crescendo e várias outras coisas foram complementando, descobri coisas sobre investimento, sobre renda fixa, descobri que se você tiver R$1 milhão, você vai receber um dividendo de 10 mil por mês, por exemplo. Eu falei, bom, se eu conseguir acumular uma quantia tão grande, eu consigo não trabalhar. Então a minha meta nova, tipo, com uns 16 anos... Quer dizer, não trabalhar dessa forma, né? Ser escrava, isso, né? Regime escravocrata. Porque na verdade trabalhar você trabalha, e muito, né? Que você faz cookie também. Sim. E como é que é isso? Falar nisso, você trouxe meu cookie? Ai, não, eu me esqueci. Você não trouxe meu cookie, mas tudo bem, você vai ficar devendo, né? né? Não, eu prometo que eu vou trazer. Como é que surgiu então o cookie também? Os cookies, né? Então, como eu falei, eu sempre fui uma pessoa muito ativa, né? Então, na comunidade escolar eu também era muito ativa. E no terceiro ano do ensino médio, a gente tem comissão para fazer formatura e tudo mais. Então, eu entrei para a comissão da formatura. E a formatura, tudo no meu colégio, não é verba do colégio. Então, a gente organiza uma festa junina todo ano. A gente que arrecada dinheiro para fazer as coisas. A gente não recebe a verba. A gente está totalmente no controle das situações, assim. Então, a comissão também tinha o trabalho de arrecadar dinheiro para ajudar na formatura, porque é algo pago.
Mas, por exemplo, tem uma atração principal, alguém que vai cantar. Aí a gente vai todo mundo pagando com a formatura, tem 20 mil pra atração. Mas se vocês conseguirem arrecadar mais 20 mil, a gente consegue colocar alguém assim melhor. Então a gente sempre tentava colocar metas pra conseguir arrecadar dinheiro pra melhorar a nossa formatura. E aí eu pensei, bom, sempre vendem coisa na escola. O terceiro ano tem esse costume de vender doce, de vender alguma coisa. Mas só o terceiro ano? Não, tem algumas pessoas que fazem também porque precisam pra ajudar a mãe em casa, ou então porque querem vender mesmo. Mas é mais comum no terceiro ano. Sim, porque as pessoas geralmente estão tentando arrecadar dinheiro pra formatura. E aí eu comecei com brigadeiro, só que eu não fazia porque eu não tinha tempo, então eu comprava de uma pessoa e eu revendia o brigadeiro. Só que acabou ficando muito caro e eu tava pensando em parar. E eu tenho uma coordenadora que eu sou muito próxima, porque a gente tem coordenadores lá que são muito próximos da nossa vida, eles acompanham realmente a gente. E os cookies são uma coisa que desde pequena eu faço, né? Eu te contei que a receita do meu cookie veio de um livro que eu li, que a menina revelou no fim do livro a receita de cookies dela, eu fiz. E virou uma coisa minha que eu fazia com as minhas amigas em casa. Elas viam e nós fazíamos cookies. Então teve uma vez que eu levei de presente de Natal pra coordenação uma travessa de cookies, porque eu gosto muito deles. Então eu falava, cara, eu faço um cookie maravilhoso, vocês têm que provar. Aí eu levei, e aí minha coordenadora falou, Raquel, por que você não vende seus cookies? A galera ia adorar, todo mundo assim. Aí eu falei, caraca, é verdade, por que eu nunca pensei nisso? Aí eu comecei a vender cookie na escola e depois eu me separei da comissão, porque problemas com familiares, pessoas... Tava me estressando muito, eu cheguei à conclusão de que não tava valendo a pena o estresse que eu tava passando. Me separei deles, mas os cookies estavam valendo a pena, então eu continuei fazendo os cookies, aprimorei a receita. E agora eu tenho um cookie que não é mais do livro, mas ainda é um cookie da Raquel. E sim, você deu um toque a mais, né? Sim. Quer dizer, você botou o seu... Você vai falar isso? A receita não, né? É sua, não. né? Sempre que me pedem, eu falo que por R$1.000 eu falo a receita, entendeu? Esse é o meu preço. Mas, Raquel, você montou dentro do seu apartamento uma infraestrutura. Como é que foi isso? Isso foi um processo muito demorado, na verdade. Porque primeiro eu fazia com uma batedeira que eu tinha lá em casa, uma batedeira muito comum. E ela pifou. Não era uma planetária, né? Não era uma planetária, era uma batedeira bem ruimzinha comparada com a que eu tenho hoje em dia. Então eu fazia, ela sobrecarregava muito rápido, porque a massa é pesada do cookie, então era muito cansativo. E teve um dia que ela só quebrou, e eu falei, caraca, o que eu vou fazer? E eu tinha juntado, eu fazia, assim, eu tenho o costume de guardar dinheiro, né? Ainda mais porque esse minha preocupação, eu guardava dinheiro. Eu falei, caraca, eu tenho todo esse dinheiro guardado. Aí eu tive que pegar todo o dinheiro que eu tinha guardado e comprei uma batedeira planetária nova. Inclusive eu amo ela, graças a Deus eu comprei essa batedeira, porque ela faz quase tudo sozinha já. E eu tive ela. Depois de quase um ano, as coisas começaram a ficar muito grandes, porque eu comecei a colocar o menino à tarde pra vender, porque eu estudo de manhã. Então eu decidi que agora eu ia fazer à tarde também. Já tem até funcionário, né? Terceirizando, meu Deus. Já tá terceirizando. Um colega meu que eu coloquei, né, pra vender à tarde. Sim. E eu tive que dobrar a minha produção. E ficou muito pequeno. Então, assim, eu inclusive chamava uma amiga minha pra me ajudar, que eu tenho uma amiga minha que ela não tem muito apoio financeiro dos pais dela. Então, ela sempre busca outras formas. Então, ela falava assim, vem comigo, eu te pago, vai ser ótimo. E aí, inclusive, ela faz comigo ainda. E aí ficou muito pequeno. E tinha um quarto na minha casa que não tava sendo utilizado. Tava tipo uma despensa, sabe? O quarto da bagunça. Eu conversei com a minha mãe e tal, eu queria comprar um forno novo, porque o forno da minha casa, gente, ele também era muito péssimo, porque lá em casa ninguém tem costume de cozinhar, né? Como eu falei, minha mãe não cozinha, eu que comecei a cozinhar, então nunca teve os melhores eletrodomésticos de cozinha. Então, o meu forno, ele era desigual, então, tipo assim, tinham 2 travessas de cookie, né? 6 cookies em cada travessa, assavam 12 cookies em 30 minutos, e a cada 15 minutos eu tinha que trocar de cima com a de baixo, porque senão a de baixo queimava e a de cima ficava crua. Então era muito cansativo. E agora eu comprei um forno novo, que ele assa 40 cookies em 20 minutos. Não é meu melhor A funcionário. produção melhorou muito. Isso, nossa. Meu melhor funcionário. Então vale a pena investir, né? Não, valeu super a pena. E aí minha mãe, assim como sempre, minha mãe apoiou a ideia. E aí eu comprei 2 mesas, uma pro cookie e uma bancada inox, assim, pra poder fazer. A gente limpou o quarto, tinha uma estante no meu quarto antigo que a gente colocou lá pra deixar os materiais todos, que ficava tudo na minha cozinha, tava ficando lotado. Era uma dispensa, né? Minha mãe tava ficando maluca, porque toda hora eu tava na cozinha fazendo cookie, atrapalhando a vida dela também. Então foi uma ótima melhora eu ter mudado pro quartinho, e demorou muito, demorou 1 ano e pouco pra eu começar a montar num quartinho separado, uma mini fábrica de Isso cookies. tudo com os seus recursos. Sim, claro, o dinheiro que eu venho Quantos acumulando. cookies você faz, assim, por dia? Por dia, 65, 70 cookies.
Semanalmente dá uns 300 e pouco. Eu já fiz a conta de quantos que são. Entendi. E aí, continua com o seu vendedor? Continuo. E a sua amiga também te ajuda? Ajuda. E qual é o teu... Quer dizer, você falou que gostaria de fazer gastronomia, mas isso lá depois da psicologia. Depois da psicologia, quando eu estiver já estabilizada financeiramente, vou fazer um curso de gastronomia com certeza. E por que você escolheu, né, já que você faz cookie, gosta, né, de comer, você falou isso, né, gosta da cozinha, mas por que você escolheu a psicologia? Então, a minha primeira opção era gastronomia e meu plano B era psicologia. Mas a minha mãe, ela não achava uma boa ideia, porque a minha mãe, como eu disse, conhece o trabalho de comércio. E, querendo ou não, gastronomia tá muito atrelada ao comércio, né? O restaurante que nunca fecha, a padaria que nunca fecha, o dono a produção que nunca para. Exatamente. O dono que tem que chegar lá às 5 da manhã, às 4 da manhã para começar a produção e sai só às 10 horas da noite. E ela falou, Raquel, isso aqui vai ser um trabalho de cachorro. Infelizmente, o mundo da gastronomia ainda é assim, é uma carga horária muito pesada. E como eu nunca quis muito ter uma carga horária, eu falei, é verdade, eu acho que talvez eu não queira trabalhar com isso pra minha vida. Mas eu ainda amo cozinhar. Então eu quero fazer esse curso um dia por prazer, né? Um dia. Sim. O acadêmico não é comum que seja prazeroso o acadêmico, né? Não é ensinado que o acadêmico vai trazer vantagens e é uma atividade prazerosa. Mas na faculdade a gente consegue escolher uma atividade prazerosa. Então assim, eu quero fazer o meu curso de gastronomia como uma atividade prazerosa e não como algo que eu quero tornar um trabalho, entendeu? E a psicologia estava em segundo plano porque eu gosto de pessoas. Eu gosto muito de conversar, eu sou muito extrovertida, eu gosto de analisar as pessoas, de entender os motivos, de ver filme cabeça. E eu acho que eu quero fazer psicologia porque eu quero entender as pessoas. Eu quero entender. Hoje você relações. faz terapia ou já fez? Faço terapia atualmente. Mas há quanto tempo você faz terapia? Então, há uns 2 anos e pouco eu comecei a terapia e eu encerrei. E eu fiquei uns 6 meses sem fazer. E aí eu iniciei com uma nova, não deu certo. E aí eu fiquei uns 3 meses sem fazer e eu comecei uma nova. E eu tô com ela já tem mais do que uns 7 meses, eu acho. Que eu tô qual é a acompanhando. abordagem dessa nova psicóloga? Eu não tenho ideia, não tem nada de abordagem, gente. Ninguém sabe. Eu não sei, ela fala comigo, eu falo com ela. É assim que É acontece. online ou é online? É online. Eu preferia presencial inicialmente, mas acabou não dando certo. E aí a minha primeira psicóloga indicou ela, e aí eu fiquei meio assim, mas eu testei e deu certo. Que então, bom. Tá, e aí você pode, por exemplo, quer dizer, colocar ou falar aqui o que você mudou. O que você acha que mudou? Autoconhecimento. Muito autoconhecimento. Inclusive eu tava discutindo isso com ela, de que no início das sessões eu falava muito sobre o outro, o que o outro fazia e como é que isso me irritava, o que isso me causava. E que hoje em dia eu falo muito sobre mim, eu falo sobre o que eu estou sentindo, sobre o que eu fiz, sobre o que eu quero fazer, sobre como que eu estou fazendo, então como é que eu estou reagindo, e que isso é muito importante. Então assim, eu também melhorei muito meu relacionamento com meu namorado, era um relacionamento adolescente, né? Não tem muito o que falar. Sempre todo mundo sabe que quando a gente é adolescente está se descobrindo, é muito difícil se relacionar com outra pessoa que também está se descobrindo. Então foi muito complicado. E eu tinha muito essa queixa de ele fez isso ou ele deixou de fazer isso. Sim. E eu aprendi que não pode ser assim. Então acho que eu aprendi melhor a lidar com as relações em volta de mim e com as minhas frustrações também. Com os meus limites. Eu acho que eu me cobrava um pouco de uma maneira que não era muito saudável. E se cobrando, você cobrava do outro também na mesma intensidade, eu acho que eu né? dava uma sufocada nele, coitada. Porque eu sou uma pessoa muito assim, né? Então acho que eu dava uma sufocadinha. Ele é ativo assim também? Ele é uma pessoa muito ativa. Como eu disse, ele é diferente de mim, mas de certo modo nós somos muito parecidos também. Então é um conflito. Ele é uma pessoa muito confiante, com muitas ambições também. Que assim, eu sou uma pessoa de ambições e ele é uma pessoa de ambições. Mas nós temos ambições muito diferentes também. Conta um pouquinho a história dele. Como é que é? Você falou pra mim que os pais não tinham muito recurso e ele não gostaria de viver dessa forma. Como é que era mesmo? Então, ele veio de uma família... Assim, eu sou uma pessoa muito privilegiada, como eu falei. Eu venho de uma família de classe média alta, eu diria, eu acho. Então, nunca me faltou absolutamente nada. Meu namorado, ele não veio de uma família que vivia na miséria, que era uma pessoa pobre, mas uma classe média talvez bem baixa. Então, às vezes faltava, não faltava o ovo, mas faltava o frango, às vezes faltava um dinheiro para comprar um remédio, às vezes faltava um plano de saúde, tinha que pedir ajuda. Então, meu namorado não cresceu numa situação financeira abundante como eu.
E ele tem um irmão que foi para os Estados Unidos. Ele conseguiu uma bolsa para jogar futebol nos Estados Unidos. E aí, vocês conhecem o American Dream, né? Sim. Assim, Sonho americano. Sonho americano. Tudo se realiza, dinheiro e tal. Então, meu namorado ficou envolvido nisso. E ele é aquela pessoa que, com 15 anos, começou a estudar sozinho sobre investimentos. Ele é a pessoa que corria atrás, que lia livros de faculdade sobre investimento. E ele gosta muito de economia. E, como eu disse, ele não quer viver uma vida também na pobreza, ele não quer viver uma vida com medo, com instabilidade financeira, com dívidas. Então, desde cedo ele correu muito atrás disso. E ele é uma pessoa muito estudiosa, muito estudiosa. Ele é o único adolescente que eu conheço que estuda sozinho desde os 15 anos de idade, por vontade, por ambição. Como é que foi? Você foi comprar um livro pra ele? Ele ficou falando, tem vários livros que ele quer ler. E aí, tinha alguma data especial, não lembro, acho que era aniversário ou um Natal, e ele falou que tinha um autor. E aí eu fui procurar num sebo, porque não sabe, sebo é uma loja onde se vendem livros usados, então é mais barato. E eram livros caros, né? Porque eram livros de um cara famoso, não sei o que, aí eu fui procurar. Aí eu encontrei 2 livros do autor, e aí eu perguntei pro vendedor, então, qual livro você acha que é melhor para iniciante? Aí o vendedor perguntou pra mim, mas ele já tá na faculdade ou ele tá atuando? Aí eu fiquei, caraca, o livro do menino é pra faculdade ou pra uma pessoa que já tá atuando na profissão de economia, é isso que ele tá lendo, com 15 anos de idade. Eu fiquei assim, eu falei, não, tô na faculdade ainda, deu uma mentira, né? Vamos acobertar que ele tá no ensino médio, por favor. Aí eu comprei o livro, ele leu o livro inteiro. Até hoje ele lê vários livros diferentes, assim, ele é uma pessoa... Mas ele é um investidor também? Ele é um investidor atualmente, E ele te ajuda a investir? Não, ainda não. Não? Não, ainda não, porque eu não mexo muito com investimento ainda, eu sou uma pessoa renda fixa, fica lá, entendeu? Daqui a pouco eu mexo com você. Eu acho que eu não tenho tempo pra mexer nisso ainda, eu não tenho o menor conhecimento. Eu falo pra ele, quando você tá na faculdade, eu vou confiar em você pra me ajudar a mexer com essas coisas. Ainda não. Vai ser o primeiro empreendimento que ele vai administrar, né? Falei, você será a primeira cliente, pode ter certeza. Mas eu tô na faculdade, por favor. Não, isso deu assim né, já começar com cliente Até já é fácil, cliente, né? Com certeza. Vou investir. Agora, Raquel, me diga uma coisa. A sua mãe hoje trabalha? Não. Hoje ela não. tá aposentada? Tá aposentada, Depois que meu pai faleceu, minha mãe parou de frequentar o emprego, né? Porque luto, foi muito difícil, era o amor da vida dela. Meus pais tiveram um relacionamento muito feliz. Foram as únicas pessoas que eu conheço que não se divorciaram, que não se separaram em nenhum momento da vida deles, não tiveram brigas. Foram pessoas muito pacíficas, sabe? Então foi muito doloroso o processo, né, do luto. Então minha mãe se afastou do trabalho. E depois de um tempo, a minha mãe não queria mais trabalhar. Então, atualmente, felizmente, o meu pai, ele deixou uma pensão boa pra gente, que dá pra viver com a casa. E a minha mãe é uma vendedora, que era muito bem remunerada. Então, a minha mãe tem economias dela, entendeu? Então, ela decidiu que ela ia ficar sem trabalhar durante certo tempo, com as economias dela mesmo. Então, as coisas ficam um pouco apertadas às vezes? Sim, mas nada demais, entendeu? A gente consegue levar bem. Certo. Como eu falei com você, você é diferente. E aí você falou assim pra mim, No não, bom sentido. não, eu não sou diferente dos meus amigos, né? E aí eu fiz uma pergunta pra você, tá bom, Raquel, quantas pessoas fazem o que você faz? Aí você falou o quê? Nenhuma. Nenhuma, né? E por que você acha que as pessoas não saem pra trabalhar ou pra fazer algo? Por quê? Quem você atribui a isso? Eu acho que não é rápida o retorno, né? Assim, eu sou uma pessoa que ainda tenho esse problema e eu trago ele constantemente para terapia, de que eu tenho dificuldade em coisas a longo prazo. Então, assim, um trabalho CLT, por exemplo, ele, querendo ou não, é uma coisa a longo prazo, que você vai ter que esperar o fim do mês, você trabalha o mês inteiro para receber só no fim do mês. E uma coisa que eu tive de vantagem são os cookies. Eu vendo no dia e eu recebo dinheiro no dia, entendeu? É uma coisa muito rápida. Então, rápido retorno para mim funciona muito bem. Eu acho que para as pessoas, uma pessoa adolescente hoje em dia querer passar a adolescência, metade do período trabalhando é muito difícil, porque querendo ou não, a juventude é algo que a gente tem que valorizar também, né? E a minha sorte foi de ter me encontrado num meio de que eu não preciso ter uma carga horária assim, meu trabalho é flexível, eu tô viajando e eu consigo pegar meu telefone, fazer um negócio da Amazon e tá tudo certo. Eu dedico ali umas horas, né, do meu dia
E eu tenho público. Eu sempre que alguém me pergunta sobre isso, eu falo, você pode fazer agora, se você quiser, só se cadastrar. Você só precisa de público, que é o mais difícil, porque você precisa alimentar um público, você precisa conquistar um público para trabalhar com esse processo de influencer, né? Então você precisa escolher um nicho, você precisa ser bom no que você faz, bom em comunicação. Não é uma coisa que todo mundo tem. E é uma coisa que muitas pessoas têm vergonha também, de colocar a cara na internet e falar sobre as coisas e se deixar vulnerável. Como eu tinha uns 13 anos assim, fui uma pessoa muito extrovertida, tava nem aí, receber críticas, né? Só tem problema. Tava nem aí. Então você poderia muito bem fazer assim palestras, né, como case de sucesso, porque já é um sucesso, né? Até para incentivar os outros jovens, porque trabalhar é bom. Ter o seu dinheiro é bom. Ter o seu dinheiro é bom, gratificante. né? Ter as suas decisões, poder decidir se vai comprar isso ou aquilo, né? Eu lembro que o primeiro salário, né? Eu sempre também quis trabalhar cedo, com 15 anos eu vendia Aspa, né? Que era uma caderneta de poupança Aspa. E aí eu queria o meu dinheiro, sempre quis o meu dinheiro. Mas quando, 18 anos, eu fiz um estágio, o meu primeiro salário, quer dizer, não foi o salário inteiro, eu fui comprar uma blusa, né? Gastei um salário, que eu não ganhei todo, naquela blusa, claro. A blusa só durou o quê? Uma vez, porque a malha era muito ruim. Meu Deus. Fiquei muito decepcionada. Eu falei, meu Deus, joguei meu dinheiro fora. Baby look logo depois, né? É, horrível. Mas esse incentivo ao trabalho te dá assim, uma expertise, te dá uma abertura, né, muito grande para a vida mesmo. Que eu acho que a maioria dos jovens, não estou generalizando, mas ficam só estudando. Já peguei jovens com 30 anos sem nunca ter trabalhado na vida. Difícil. Eu acho que realmente é difícil sair da área de conforto, talvez, né? Muitas pessoas recebem... Da proteção, né? Sim, você tá em casa, você tem suas contas pagas, você recebe um dinheiro, provavelmente. Tem muitos pais que fazem isso, que dão um dinheiro semanal, mensal. Eu acho isso, não tenho nenhum problema com isso. Teve uma época da minha vida que eu não trabalhava também. Ia pro shopping, toma aqui R$50. E era assim, né? Mas assim, depois que eu comecei a trabalhar, como eu falei, meu primeiro salário, entre muitas aspas, como associada da Amazon, foram R$50 pro mês inteiro. Eu achei aquilo incrível. Eu falei, mãe, eu fiz R$50 do nada, olha isso. E foram R$50 que eu peguei e usei. Foram festejados os R$50, né? Sim, e assim, liberdade financeira pra mim é uma coisa muito incrível. Então, assim, eu trabalhava e eu queria trabalhar, porque eu podia ir no shopping e eu podia comprar o sorvete e ir ao cinema, porque o dinheiro era meu e eu ia gastar como eu quisesse. Entendeu? Eu tive muito isso também, esse negócio da liberdade financeira foi um grande incentivo. Uma pergunta que, né, eu quero fazer. Quem paga a sua terapeuta? A sua psicóloga? Não, minha mãe paga a minha psicóloga. Ainda... Então, minha mãe paga 4 sessões da minha psicóloga pelo mês. Se eu por acaso fizer mais uma, eu vou pagar, a gente tem isso combinado. E minha mãe vai pagar 4. Porque tem meses que tem 5 e tem meses que às vezes eu acabo precisando de mais uma. E aí a gente encaixa e aí eu passo pra minha mãe também esse dinheiro. Mas geralmente ela paga tudo porque ela diz que é necessidade. E eu não vou me opor. Claro que não. Você quer, ela quer dar e você quer receber. Exatamente. Não, e tá dando certo, né? Quer dizer, porque quando você fala em autoconhecimento, conhecer a si mesmo é que é o grande desafio, que é o fundamental, né? Com certeza. Agora, o que você diria para os seus colegas? Porque você falou assim pra mim, Margarete, as pessoas me perguntam como é que eu ganho dinheiro na Amazon, né? Todo mundo pode fazer isso. Mas será que todo mundo lê 200 livros durante o ano? 200 não, 100. 100? Eu aumentei mais 100. Então Dobra, minha conta dobrou um pouco. Eu dobrei. Só exagerei um pouco. Não, nem todo mundo, né? Porque você é uma menina muito bem articulada, é devido a isso também, né? Muita leitura. Isso facilita a você ficar com essa desenvoltura toda, né? Sim. Então, o que você diria para eles? Bom, acho que é muito difícil, porque são muitas coisas para se pensar, né? Eu acho que todo mundo deveria ler, assim, não só livros. Eu não sou uma pessoa de leitura de clássicos, eu nunca vou levantar essa bandeira, porque eu sou uma leitora de fantasia e de romance, e isso é ótimo também, porque isso ensina muita coisa. Inclusive, teve um livro que eu li que é uma coisa que eu levei pra vida, de que era uma personagem, que ela era uma empregada, e era um livro de época, então era uma empregada de época, e ela teve uma frase que era assim, eu gosto de pensar que tem 2 tipos de pessoas no mundo, as burras e inteligentes.
as inteligentes conseguem aprender com os erros dos outros e as burras precisam passar por aquilo para aprender. E aí eu fiquei pensando, caraca, se eu conseguir aprender pelos erros dos personagens do livro, eu sou uma pessoa inteligente, porque eu tô vendo uma situação. Então assim, eu acho que isso me deixa... Os livros abriram uma porta pra mim de interpretação muito grande. Então eu sou uma pessoa muito empática, que consigo me colocar muito facilmente no local do outro, e eu tenho muito uma crítica em relação a isso. Eu acho que isso é muito importante, porque eu conseguia me identificar com o público, né? E acho que é uma questão de oportunidade, porque assim, o que aconteceu comigo não foi algo totalmente ao meu controle. Não foi algo que eu cheguei e falei, não, vou fazer isso pra dar aquilo. Foram várias oportunidades, uma porta se abriu e eu falei, vou entrar nessa porta. E aí outra se abriu e eu falava, vou ver isso, Você vou seguiu o fluxo, né? Eu fui com o fluxo. Porque, na verdade, o que impede as pessoas? O medo. É o medo de errar, né? É o medo de ser, vamos lá, analisada. Poxa, você é assim ou é assado. Você não. Você encarou, não quer dizer que você não tivesse medo ou não tenha, mas você encarou, né? Você pegou, falou com o seu medo assim, né? Igual aquele neura, né? Sai daqui, ó. Eu vou fazer, eu vou arriscar. E deu certo, e tá dando certo na tua vida. Sim, não, é verdade, você falou isso, eu me lembrei. Quando eu fui fazer esse negócio dos cookies, antes de eu fazer, eu falei com meu namorado, eu falei, a Renata falou que eu podia vender os cookies da escola, o que você acha? Ele falou, acho uma ótima ideia. Eu falei, mas e se ninguém comprar? Vou ficar meio assim, eu falei, eu vou ficar tão chateada, eu tenho medo de ninguém comprar e de dar errado. Aí ele falou, Raquel, se der errado, vai dar errado. E se der certo? Aí eu fiquei assim, verdade, e se der certo? Não me importa. Aí eu fui e fiz e deu certo, graças a Deus deu certo, né? Aí eu podia ter dado errado. Eu acho realmente que o medo é uma questão muito difícil. Não, incrível que o seu namorado teve uma visão boa também, né? Porque muitos você poderia ter encontrado assim, não vai não. Melhor não. Melhor não, vai se aborrecer, não vai te dar dinheiro, acho melhor parar com isso e pensar em outra coisa mais, entendeu? Continua com o que você tá fazendo na Amazon e tá bom. E aí você parar. Mas graças a Deus você teve estímulo. Não, se der errado, deu errado. Começa tudo de novo, né? Sim. Mas a maioria das pessoas tem sofre esse obstáculo logo de cara. Né? As pessoas não fazem e não deixam o outro fazer É a ilusão também. de controle. A gente não controla nada. Mas todo mundo acha que controla, né? É uma grande ilusão. Aí eu controlo o resultado. Ninguém controla. É verdade. Eu tenho uma paciente de 15 anos, né, e um paciente de 14. E ela colocou que ela quer trabalhar, mas ela estuda muito, tá? E os pais, logicamente, incentivam o estudo. Não, tem que tirar boa nota, 9, 10, você tem que estar focada. E ela queria ganhar o seu próprio dinheiro, né? E aí eu falei pra ela, então, eu vou entrevistar a Raquel, 17 anos, porque você fala para o adolescente, olha, você não precisa ser um menor aprendiz, quer dizer, ficar 4 horas preso, mas você pode, com a sua criatividade, fazer algo que te dê uma remuneração. Como você mesmo falou, a Amazon tá aí, ó, só querer fazer uma diferente. Sim, se dedicar, isso é muito importante. E assim, eu acho que vender doce, vender comida quando você é uma pessoa pequena é muito bom também, que é uma coisa que vai te dar uma ótima possibilidade, né? Assim, na minha escola, eu não sou a única pessoa que vende coisa na minha escola. Claro que não, tem gente que vende empada, tem gente que vende bolo. Palha italiana, sempre com alguém, né? Sempre tem. O meu amigo vende palha italiana, inclusive. Eu tenho um amigo que faz palha italiana, ele faz palha italiana e eu faço cookie. Né? Graças a Deus ele tem uns clientes já fiéis dele, então ele não atrapalha as minhas vendas. Vocês entraram em acordo, né? Não, a gente não tem uma disputa muito clara. Mas assim, eu acho que talvez então pra sua paciente, se ela estuda numa escola que dá pra vender um brigadeiro, dá pra vender um brownie, que é um doce que é muito fácil de fazer e que você Que é maravilhoso, né? E o Pedro, quer dizer, o seu colégio, né, ele dá essa abertura também, porque tem colégios que não permitem. Tecnicamente, entre nós... Entre nós não é permitida. Não é permitida. Inclusive, gostaria de deixar bem claro que ninguém na direção sabe, tá? Que essas vendas ocorrem. Ninguém sabe. Você top secret. Você coloca na bolsa e vende assim, né, discretamente, né? Cookies. Ou então faz a língua de sinais, né? Raquel, nós estamos nos minutos finais. Eu adorei conversar com você e agora estou adorando ainda bater esse papo com você. Agora, eu queria que você mandasse assim, realmente uma mensagem, tá, para o nosso público, exatamente, ou para o seu público também, né? O que eles poderiam de fazer diferente?
Acho que eu diria para eles olharem para a situação atual e pensar o que, que eu posso fazer nesse local, o que está faltando, o que, que eu tenho a oportunidade de acrescentar aqui, como que isso pode me fazer bem. E testar, e testando, e uma porta se abre e você entra, deu errado, faz outra coisa, até você se encontrar no local. Ainda mais porque eu sou uma pessoa que muda muito nos últimos 3 meses. Mentira. No último mês, eu ia falar 3 meses é eufemismo. No último mês, eu mudei a minha meta, meu foco 2 vezes, assim. Em pouco mês eu falei, não, ó, eu tô decidida que eu quero fazer isso. Eu falei, não, acho que eu não tô decidida que eu quero fazer, agora eu quero fazer isso. E tá tudo bem, entendeu? Não temer mudanças, Tá tudo né? bem, Mas isso é normal mudanças. também. Primeiro é da sua idade, né? Claro. Lógico, você ainda vai ter muitas mudanças. Muita água vai passar embaixo dessa ponte. Eu vou encontrar com você e você fala assim, nossa, lembra que eu falei, né? Agora eu queria que você passasse seu WhatsApp. Oi, WhatsApp não, seu Instagram. Então, tem meu Instagram de cookies, né? Sim, Que é tá. Raquel Cookies, e a Raquel com QU, tá, gente? Raquel Cookies, e aí tem um underline, que é um tracinho assim embaixo. Mas acho que Raquel Cookies aparece. E tem meu Instagram pessoal também, se quem quiser, que é o ponto Zabaleta. Que é o nome, né, gente? Que é o ponto Zabaleta. Sim. O que mais você gostaria de falar? Eu gostaria de falar para as pessoas também me seguirem no meu Amador Leitor, que eu esqueci de comentar aqui no meu perfil de livros. E é claro, eu Como é acho que é falar? Fala devagar, porque eu não entendi nada. eu falo muito rápido. Eu tô falando devagar, falando que eu falo muito Não, rápido. agora você falou rápido Agora demais. você acelerou. Desculpa. É Amador Leitor. É o meu perfil de livros que eu falei Sim, que eu sou influência sim. literária. E eu acho que as pessoas, acho que eu gostaria de falar pra não desistirem, né? Não deixarem se abalar. Muitas coisas difíceis acontecem e você consegue passar por cima. Você é maior do que a situação que você tá aqui. Meu namorado, por exemplo, tem muito medo das provas que ele faz. Eu falo, você é maior do que essa prova não te define. Esse momento da sua vida não te define e você é maior que isso, né? Não desista dessas coisas. Perfeito. Perfeito, Raquel, muito obrigada. Adorei, como já falei, vou falar isso toda hora. Já falei pra sua avó assim, nossa, eu tô apaixonada pela sua neta. Aí obrigada. ela fica toda boba. Claro, né? Gratidão, hein, Da minha Raquel? família. Gratidão, querida. Bom, gente, vocês adoraram. Eu adorei também, né? Então, o poder é querer, tá? O querer é realizar e realizar é construir. Tá? Então, pense, queira, realize e construa, né? Faça da sua vida a diferença.